Fala pessoal, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Esse vídeo eu vou trazer para vocês o meu e-book, tá? Vou mostrar para vocês todas as páginas aqui, passo a passo, tudo que é falado nesse e-book, tá? Vou apresentar ele e já vou deixar ele na descrição aqui, o link aqui embaixo, para vocês baixarem e ler quando quiser. Então, o meu e-book, aqui 10 passos para se tornar um instalador solar do zero. Esse e-book vai te ajudar bastante a você que quer iniciar no setor de energia solar. Então, eu demorei algum tempo para escrever esse e-book com o intuito de ajudar a quem quer se ingressar no ramo de energia solar, quem ainda conhece a energia solar só por vista, às vezes entende de eletricidade, mas não conhece ainda a área de energia solar. Aqui eu contei um pouco da minha história, tá? Eu sou geneticista, tá? Comecei a trabalhar com energia solar há mais ou menos 2 anos, no final de 2018, e hoje já tenho alguns sistemas instalados, tá? E uma certa experiência na área. Aqui no primeiro passo, tá? Eu trouxe para quem ainda não entende eletricidade, tá? Ou não conhece alguns termos práticos, eu trouxe aqui um passo básico sobre eletricidade, tá? Eletricidade básica, os parâmetros de tensão, corrente, tá? E potência, que é fundamental. Tá? A fórmula aqui é que a gente mais precisa saber para energia solar, tá? Que é P igual a V vezes I, que é o valor de potência do sistema, potência do inversor, potência dos painéis. Então a gente tem que saber bastante esses conceitos. E o conceito de tensão, né? Que tensão é a força que impulsiona os elétrons, né, em um condutor, e a corrente é a força que faz a circulação dos elétrons livres, né, em um condutor. Então aqui tem uns conceitos básicos, tá? O conceito também de energia, né, que é a energia que a gente mais necessita, né, que a gente precisa para o funcionamento dos equipamentos em nossas casas, né, e para injetar energia na rede. Tá? Então aqui o primeiro passo está explicando basicamente esses detalhes, né? E também a diferença aqui entre corrente alternada e corrente contínua, que é fundamental também para quem quer ingressar no setor de energia solar, saber esses dois conceitos, porque parte do sistema é em corrente contínua e parte do sistema é em corrente alternada. A principal diferença é que a corrente contínua ela é constante, tá? Ao longo do tempo, ela não sofre variação. Já a corrente alternada ela oscila, tá? Então ora ela é negativa, ora ela é positiva. Então esse conceito aqui está muito bem explicado aqui. Passo 2 aqui tá mostrando o que é energia solar, tá? Energia solar fotovoltaica, como que ela recebe a energia dos painéis, como funciona o sistema, tá? Basicamente por alto. Aqui a diferença em sistemas on-grid, sistema off-grid, tá? Fundamental que a gente saiba essa diferença, tá? O sistema on-grid aí, que é o mais instalado do Brasil, onde não há necessidade de armazenamento de energia, a energia que é produzida pelos painéis é totalmente injetada na rede. Tá? Já o sistema off-grid, um sistema independente da rede, onde ele armazena essa energia em baterias, e essas baterias podem ser usadas nos horários onde não há produção de energia, como à noite, né? Ou quando há déficit de produção, né, de energia dos painéis devido à chuva, né, ou um tempo muito nublado. Passo 3 aqui, dando foco primeiro no sistema on-grid, que é o sistema, como eu disse, é o mais utilizado, tá? Explicando aqui passo a passo cada item, desde os painéis, passando pelos inversores, tá? As proteções, as string box, e é a forma que é injetada na rede, né, ou consumida pela localidade, pela unidade. Passo 4 aqui são as estruturas de fixação e os tipos de painéis. Como a gente conhece no mercado, os policristalinos e os monocristalinos. Os policristalinos e os monocristalinos que são os tipos de painéis mais conhecidos. Os monocristalinos normalmente são um pouco mais eficientes que os monocristalinos, os policristalinos, e também um pouco mais caros, tá? São uma tecnologia um pouco melhor. Isso a gente tem que avaliar bastante na hora de escolher um ou outro. Aqui, como é formado um painel fotovoltaico, tá? Como ele é produzido, o que compõe cada item no
painel fotovoltaico, tá? Os painéis em si, tá? A moldura de vidro, tá? Um vidro temperado especial para exposição ao tempo. Ele tem também material isolante, né, como o EVA, a caixa de junção, onde é feita a ligação. Então aqui está bem explicado. Aqui a definição também de string, tá? String é a forma que a gente liga os painéis. A string nada mais é do que ramos de painéis que são ligados em série, normalmente, em sistema on-grid, e formando em paralelo junto ao inversor. Então aqui também está explicando a diferença entre série e paralelo. Então vocês podem ler aí com mais calma. Falando um pouco de eficiência, tá? Eficiência dos painéis. É importante a gente olhar aí a eficiência dos painéis, olhar esse selo aqui, tá? O selo do Inmetro, que informa que é um equipamento, né, de alta eficiência, de boa eficiência. E os tipos de fixação, tá? Fixação em telhas de fibrocimento, fixação dos painéis em telhado metálico, tá? Ou em telhado colonial. Cada um usa um tipo diferente de fixação. A gente tem que se atentar muito aí na hora de fazer uma instalação fotovoltaica para observar qual tipo de estrutura comprar para cada tipo de telhado. Tem também a fixação ao solo, caso não tenha espaço no telhado. No passo 5 aqui, as conexões elétricas e a string box também. Aqui eu trouxe primeiro aqui uma das principais ferramentas aí que precisa para fazer uma instalação de um sistema fotovoltaico, que é aqui um decapador de fios, tá? Um alicate crimpador para a gente conectar, para a gente crimpar, tá? O conector MC4, que é o conector onde a gente faz a ligação dos painéis nos inversores, tá? E também vice-versa, né? E também um alicate de corte, né? Caso precisa cortar um cabo. Aqui os conectores MC4, como eu disse, são conectores especiais, tá? Próprios para o uso interno, como os painéis são localizados, né, na parte externa, na parte aberta, então eles são feitos para aguentar intempéries, né, como sol, chuva. Os cabos solares, mesma coisa também, são cabos especiais, mais de um acabamento de proteção aí, próprio para aguentar a exposição ao sol, chuva. O próximo aqui é a string box, tá? A string box é fundamental, que a gente tem o string box e o sistema tanto on-grid como off-grid, tá? Ela faz o seccionamento entre painéis fotovoltaicos e o inversor, tá? E também a proteção contra surtos elétricos através do DPS. No passo 6 aqui, trouxe um pouco dos inversores solares on-grid, aqui mais especificamente, que é a MPPT, tá? Que é importante a gente saber sobre o que é a MPPT nos inversores, tá? A importância dela, questões aqui sobre temperatura, a radiação, a influência disso na produção de energia dos painéis, tá? Sistema de antilhamento, um sistema de proteção aí dos inversores, os tipos de inversores também, então aqui o inversor convencional, é o inversor tipo string, que a gente conhece aí, aqui um dos mais instalados hoje em dia, tá? E os inversores, também os microinversores, são uma alternativa aí mais cara, também mais eficiente, digamos assim, tá? Uma garantia melhor, maior, tem também uma produção de energia mais individualizada, tá? Então o sistema torna-se mais eficiente com os microinversores, mas tem um preço mais caro. O sistema de monitoramento também, tá? Que é fundamental ter em sistema fotovoltaico, para você avaliar se está produzindo energia devidamente de acordo com o esperado, seja no mês, no dia, ou até no ano, né, no total. Então é importante ter um sistema de monitoramento, um sistema fotovoltaico. E aqui, quadro CA, e assim como a string box, então ele faz a proteção, mas agora, após o inversor, entre o inversor e a conexão local da unidade local, ele possui normalmente um disjuntor para proteção, né, e seccionamento, e também possui DPS tipo TA, tá, para surtos elétricos vindos da rede. Aqui falando um pouco do esquema de ligação, tá, do quadro CA. Passo 8 aqui algumas dicas, tá, e cuidados na hora de instalação. Tá? É importante tomar alguns cuidados, como sombreamento, tá? Utilização de equipamentos de segurança é fundamental aí na hora de fazer a instalação fotovoltaica. Tomar esses cuidados, tá? O grau de proteção também é importante conhecer na hora de fazer a compra dos painéis, dos inversores e dos materiais elétricos em si. O passo 9 aqui eu trouxe alguns básicos aí para fazer uma manutenção, com o principal dele a limpeza dos painéis, a sujeira aí acumulada durante o tempo acaba afetando na geração de energia e é fundamental manter os painéis o mais limpo possível. E também como fazer a instalação
maneira correta, tá? Não pisar em cima dos painéis, tá? Para que não ocorra microfissuras em cima dos painéis. Alguns cuidados aqui para você tomar, tanto para fazer a instalação como fazer a manutenção e limpeza dos painéis. Verificar apertos e conexões, tá? Para, né, caso venha a ter algum problema aí futuro. Tá? Então é sempre estar de olho nisso aí. Então, tanto para manter a vida útil do sistema, tá? Ou para manter a máxima produção e entrega de energia. E o passo 10, que o último eu trouxe aqui um básico aí do sistema off-grid, tá? Só um brief aí, um pouco rápido. Eu vou fazer um vídeo aí no canal, tá? Nos próximos dias aí, sobre o sistema off-grid, com mais detalhes, tá? Aqui eu trouxe um esquema bem rápido aqui, básico, tá? Como funciona o sistema off-grid, painéis fotovoltaicos, aqui um esquema geral de ligação, tá? Os painéis fotovoltaicos produzem energia, geram energia, corrente alternada, né? Que alimenta as baterias, e das baterias ela injeta energia nos inversores, que vai fazer a conversão da corrente contínua em corrente alternada, e assim ser utilizada pelos equipamentos elétricos, né, da unidade. Aqui eu trouxe um pouco, né, falando dos painéis fotovoltaicos novamente, são breve e rápido, já que são os mesmos painéis do sistema on-grid quanto do sistema off-grid, tá? São idênticos, são iguais, são os mesmos. O controlador de carga, que é um elemento diferente, tá? E fundamental no sistema off-grid, ele vai fazer o controle aí, tá? do nível de tensão e da quantidade de energia, né, injetada tanto nas baterias como injetado diretamente no sistema. Então, o controlador de carga é fundamental no sistema off-grid. Então, também para o controle, né, de carga e descarga das baterias. Então, um controlador de carga é fundamental no sistema off-grid. Tá? As baterias em si, né, os tipos de baterias, tá? Como utilizar as baterias da forma correta, é também interessante aqui de ver aqui no e-book. O inversor solar, né, ou inversor de frequência, tá? Off-grid, ele possui uma diferença do sistema on-grid, tá? São inversores diferentes, porque, né, já que o sistema off-grid não é injetado energia, ele tem um funcionamento um pouco diferente. Mas a finalidade dele é a mesma, tá? É a conversão de energia em corrente contínua, tá? Devido à produção de energia dos painéis C em corrente contínua, tá? E convertendo ela em corrente alternada, que é o que a gente utiliza em nossos equipamentos. Aqui mostrando algumas fotos dos inversores, e é isso, tá? No final aqui eu trouxe um curso de instalador solar, caso vocês se interessem nesse curso, tá? Eu deixei o link aqui no e-book, se vocês tiverem vontade de se inscrever, né, e aprender ainda mais profundamente, né, sobre energia solar, eu deixei o link aqui, beleza, galera? Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Aproveita aí e já se inscreva no canal, deixa uma curtida aí, se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.